Boa tarde, Manaus. Boa tarde, Amazonas. A você que acompanha todos os dias aqui pela Band Manaus, o programa Ação na TV. Hoje não é o Nonato Oliveira. Hoje é Marcelo Pardo que está aqui. Nós vamos ter o nosso ícone, o grande apresentador de televisão, Nonato, está com uns compromissos e não pôde estar aqui conosco hoje. E nós vamos juntos fazer esse programa, que é um programa que é a cara da nossa gente, é um programa voltado para a informação, para o conhecimento e para manter a população sempre com um bom nível de informação. Nessa abertura de programa de quinta-feira, eu quero destacar e já chamar a atenção dos nossos telespectadores, tanto na capital quanto no interior do Amazonas, para o importante debate político que a Band Manaus transmite a partir das 22 horas aqui nos estúdios da TV Rio Negro, para a capital e para boa parte do interior do Amazonas. Essa é a oportunidade que todos nós temos de poder ouvirmos com atenção os candidatos ao governo do estado, o cargo mais importante do Amazonas, e suas principais propostas para as áreas sociais, como saúde, educação, segurança pública, a mobilidade urbana, problema tão grave na capital amazonense, a questão de ordem econômica, com os incentivos da Zona Franca de Manaus, os projetos de atração de maior número de empresas, enfim, o debate promete ser um grande instrumento e um grande momento para que todos nós eleitores possamos ouvir dos nossos candidatos aquelas propostas que sejam as mais adequadas conforme a interpretação de cada eleitor. Assistamos todos, prestemos o máximo de atenção e façamos a escolha dentro das nossas convicções, a partir de um bom embasamento, de um bom conhecimento. No programa de hoje vamos entrevistar, dando sequência à série de entrevistas da qual participa a doutora Lia, embriologista, das mais renomadas e competentes do estado do Amazonas. Ela vai falar hoje sobre os aspectos da preservação da fertilidade. Então ela vai trabalhar vários temas, várias informações, vai trazer várias dicas de como prevenir problemas com a questão da reprodução humana, da fertilidade humana. Ainda na abertura do programa, já nós vamos entrevistar a doutora Lia. Eu quero, tardiamente, foi ontem o dia do psicólogo, profissão da qual eu tenho a honra, o prazer de pertencer, parabenizar e parabenizar toda a categoria, todos os colegas psicólogos que fazem dessa ciência, que fazem desse conhecimento, que fazem dessa arte de gerar saúde e bem-estar no campo psíquico, no campo mental, no campo emocional dos nossos semelhantes, o instrumento básico de sua ação profissional. Parabéns aos psicólogos, sejam os psicólogos clínicos, os psicólogos escolares, os organizacionais que estão aí nas indústrias, trabalhando a saúde dos nossos trabalhadores, a saúde daqueles que trabalham dentro da organização. Muito bem, nós vamos agora, um breve intervalo comercial, nós vamos chamar um pequeno tempo de intervalo comercial, você aguarda um pouquinho e já retornamos com a doutora Lia falando sobre esse importante tema que é a prevenção na reprodução humana aqui. A nossa querida doutora Lia, embriologista. Voltamos daqui a pouquinho. Boa tarde, já estamos de volta aos estúdios, já está conosco a competente embriologista, doutora Lia, a quem, nesse momento, eu peço o seu boa tarde para os nossos telespectadores. Boa tarde Marcelo, boa tarde para o Nonato, para a Lindimar, minha amiga, para todos os telespectadores do Ação na TV. Eu tive aí 2 semaninhas de fora, estava viajando, mas já estou de volta e hoje, como ontem não teve programa, estamos hoje aqui para o nosso quadro Momento Saúde, né? O Marcelo aqui representando muito bem o tiozão, né, Nonato? E é um prazer estar com vocês para falar de um assunto muito importante, preservação da fertilidade. Vamos aprender um pouquinho mais hoje sobre a nossa saúde. E é interessante porque aqui, como você bem falou, pelo menos o nepotismo não é proibido, né? É um programa privado, né? Não, e o Nonato não é político, não está candidato a nada. Não é candidato a coisa nenhuma. Bom, doutora Lia, quais são os sinais, como definir os primeiros
sintomas de infertilidade, em que momento suspeitar de que eu posso estar. E aí, veja bem, tanto no universo masculino quanto no universo feminino, quais são os sintomas e os sinais principais que me levem a suspeitar da possibilidade de estar sendo infértil ou desenvolvendo uma infertilidade? Bom, na verdade, Marcelo e telespectador, a infertilidade ela não é tão simples de a gente detectar por sintomas. A mulher é um pouquinho mais, porque quando a mulher tem muitas alterações menstruais, né, fica meses sem menstruar ou menstrua muito tempo, isso é indicativo de alguma alteração no organismo da mulher, né, ou cólicas muito excessivas, né, fora do normal. Então, isso indica que a mulher pode apresentar algum problema. O homem já é mais difícil. A gente mesmo considera um casal infértil quando durante um ano o casal tem vida sexual ativa e durante esse ano eles não usam nenhum método anticonceptivo e não consegue a gravidez. Então, depois de um ano, o que é a vida sexual ativa? 2 a 3 relações sexuais por semana e não engravida, então tem que procurar não qualquer ginecologista obstetra, mas um especialista em reprodução humana assistida, porque o médico precisa ser ginecologista, obstetra e especialista em reprodução humana assistida. E aí, só para ilustrar, como a gente sempre de costume, as nossas aulinhas na TV, as imagens do sistema reprodutor masculino, feminino, né? O homem, o maior problema é alterações do espermatozoide, algumas doenças como varicocele também altera. Já a mulher, como eu falei, são vários os sintomas de alteração do organismo da mulher que pode ser um indicativo. Então, essas são as disfunções básicas que vão indicar a infertilidade no ser humano. Muito bem. A senhora acabou de citar já, antecipando, algumas questões que podem levar à possível infertilidade, e eu lhe pergunto, os fatores que tornam homens e mulheres inférteis, os fatores mais presentes, por exemplo, na sua prática clínica. O que nós estamos observando a nível de Manaus como fatores preponderantes? E em outras áreas do planeta, do mundo, enfim, do país, quais são os fatores, são os mesmos fatores? Sim, os fatores eles são o mesmo de uma forma geral. 20% de homens e mulheres são atingidos pela infertilidade, ou seja, atinge 20% da população. Bastante alto, né? Bastante alto. E assim, são várias doenças que podem afetar, como endometriose na mulher, varicocele no homem. Então, doenças realmente, como eu falei, alterações menstruais que indicam alterações hormonais, né, disfunções hormonais, mas também nós temos a questão de doenças sexualmente transmissíveis que causam a infertilidade, abortos, pessoas que cometem aborto, a nossa lei é proibida e as pessoas fazem aborto clandestino. Eu já vi muitas mulheres, inúmeras, viu, Marcelo, que fizeram um dia aborto e depois, quando chega a idade de ter filhos, teve alguma sequela daquele aborto e não consegue engravidar. Fatores ambientais, que a gente vai falar bastante sobre os fatores ambientais, mas a idade da mulher, sabe por quê? Olha aí, estão aparecendo de novo mais imagens, a menstruação, né? A idade, tem uma hora que a mulher para de menstruar e a partir dos 40 anos de idade, a mulher já pode começar a entrar em alterações para menopausa, né? E aí já vai comprometer a produção dos óvulos, como a gente vê na tela. O homem não tem tanto esse problema porque ele produz espermatozoides constantemente. Ele começa a produzir na puberdade e continuamente ele está produzindo espermatozoides. Aí vocês estão vendo imagens, né, lá da clínica, lá Vita, onde eu sou embriologista da clínica. Eu sou a única embriologista de Manaus no momento. Eu tenho a minha colega farmacêutica bioquímica Ivone Strau, que também está concluindo, pegando o seu diploma de embriologia. Mas normalmente em outras clínicas vem embriologista de fora para fazer. Mas eu sou parintinense, amazonense, estou aqui na Clínica Lavita para a gente atender o melhor e dar todas essas informações detalhadas para vocês. Doutora Ali, aproveitando que estamos falando da clínica e dessa peculiaridade de ser tão pouco o número de instrumentos que nós tenhamos aqui à disposição da nossa sociedade, da nossa população, qual o endereço da clínica e qual o telefone que o telespectador que tem interesse possa ligar ou procurar diretamente a clínica?
A Clínica Lavita está no centro de Manaus, em frente ao Correio Central, ali no finalzinho do Eduardo Ribeiro, à nossa direita, você subindo pelo Eduardo Ribeiro, Rua Monsenhor Coutinho 656. É o nosso diretor clínico, proprietário da clínica, Dr. Lorivaldo Rodrigues, renomado médico do nosso estado, inúmeras vezes diretor do Hospital Universitário Getúlio Vargas, um grande professor universitário e é o pioneiro na reprodução assistida em Manaus. Então, nós estamos ali com um quadro multidisciplinar, inclusive eu quero aproveitar e parabenizar a nossa psicóloga, a doutora Sandra. Parabéns, ontem foi o seu dia, o Marcelo também, parabéns, Marcelo. Obrigado. Marcelo é psicólogo e eu quero parabenizar a nossa psicóloga, a doutora Sandra, que ontem foi o dia do psicólogo e é uma grande psicóloga na nossa clínica, atendendo a todos os casais com o maior carinho. Sabe por quê, Marcelo? Não basta um ginecologista, tem que ser uma equipe multidisciplinar, um ótimo enfermeiro formado em reprodução humana também, que nós temos a nossa enfermeira na clínica, a Jusce, o psicólogo, a farmacêutica bioquímica para a questão das análises clínicas, o embriologista, fica tranquilo, anestesista e todo o quadro, profissional, técnico, administrativo. Então, realmente é uma equipe profissional, multidisciplinar para atender melhor. E você, a manauara, amazonense, não precisa mais viajar para o Rio de Janeiro, para São Paulo, porque você tem uma grande clínica de reprodução humana aqui em Manaus. Nós estamos com o laser, que é a última modernidade dentro dos laboratórios para levar o embrião a blastocisto e fazer PGD, diagnóstico genético pré-implantacional, por causa da idade avançada, e RET, e várias outras técnicas que aumentam o sucesso de você engravidar se você for um casal infértil. Me permita, doutora. O telefone, Marcelo. Sim, fundamental. 3234-8890. 3234-8890. Você vai ser atendido pela Érica ou pela Marina e vai ser um prazer estar com vocês em nossa clínica. Doutora, a infertilidade é observada pela embriologia como uma doença, como uma patologia ou como resultante de doenças outras que nós porventura tenhamos ou venhamos a adquirir, e em sendo ou não uma doença, tem cura? Quais são as formas de tratamento? Olha, na verdade, não é uma doença que vá prejudicar a pessoa em si. Ela, na verdade, a infertilidade é uma consequência de várias outras doenças, ou de problemas, como a gente falou, DST, aborto, fatores ambientais, e acaba se tornando um grande problema para o casal infértil. Eles acabam considerando uma doença o casal, mas é uma consequência na realidade. Não tem cura, só Jesus pode curar. E aí, como eu sou pastora, eu creio também no milagre, tanto de Deus nos usar na clínica para abençoar os casais, como no poder de Deus para fazer, e eu já vi amigos meus estéreis, inférteis, e Deus deu o privilégio de serem pais por milagre divino mesmo, essa coisa linda aí que é o ser humano, e as imagens continuam passando para você ver. Mas não há cura, há tratamento. A cura, como eu falei, só se for um milagre divino. Há tratamento especializado para casais que não conseguem gestar, engravidar naturalmente, e aí nós temos as técnicas, que são várias, desde coito programado, como inseminação artificial, que só manipulamos os espermatozoides, como a fertilização in vitro, que aí nós manipulamos o gameta, nós temos que retirar o oócito, o óvulo de dentro da mulher, juntamente com os espermatozoides, para fazer a fecundação artificial, mas assim, nós somos apenas um instrumento, porque realmente o dono da vida é de Deus e o dom da vida vem dele. Muito bem. A senhora falou há pouco da questão dos tratamentos, não há uma resposta científica para a cura, os instrumentos tecnológicos, as técnicas, as teorias, até o presente momento desenvolvidas, não dão conta do que a gente poderia pensar como cura efetiva. Certo. Mas, é evidente, existe uma gama de conhecimentos que leva a tratar a questão. Como o tratamento é bem delicado, é possível prevenir para não ter o problema? Sim. Quais são as medidas, as atitudes, que tipo de comportamento eu posso ter para evitar
futuramente a perda da minha fertilidade? Isso é essencial, Marcelo. A gente não tem cura, uma vez a gente já sendo infértil, o ser humano sendo infértil. Por exemplo, hoje eu sou infértil, porque eu já tive 3 bebês lindos, meus amores estão em casa me assistindo com o papai. Amor, eu amo você, meus filhos. Eu tenho 3, Marcelo, Lian, Jonathan, Nadilho, Anthony e Luca, que eu já comecei a ter com 30 anos, né? E aí já foi complicado, ameaça de aborto, prematuros, mas graças a Deus estão aí maravilhosos meus bebês dados por Deus. Mas você pode prevenir. A princípio, né, quando a menina menstrua, os pais devem levar a adolescente ao ginecologista para fazer os primeiros exames, para acompanhar. Então, quando a mulher começa, desde cedo, seu acompanhamento médico ginecológico, mais cedo vai se descobrir alguma disfunção e vai ser feito o tratamento, um controle antes que se desenvolva a infertilidade. Porque a gente está falando do superficial, mas tem assim, ovários policísticos, tem outros tipos de cistos como teratoma, que pode ser benigno ou maligno, tem uma gama de outros fatores, mas se for descoberto como câncer, bem no princípiozinho, por exemplo, um teratoma, se ele for descoberto bem pequenininho, ele pode ser retirado por uma cirurgia de videolaparoscopia e preservar o restante do ovário. Se ele crescer e tomar conta do ovário, a mulher perde o ovário inteiro, Marcelo. Já no homem, se ele também for ao médico, ele vai prevenir algumas coisas, alguns fatores. E outros que são ambientais que a gente vai detalhar, que são os 10 mandamentos, que aí a gente vai falar mais detalhado já já. Além da questão da consulta médica, e aí a promiscuidade, né, para não contrair uma DST, não ficar grávido e fazer aborto, tudo isso, se você não tiver isso na sua vida, você está preservando a sua fertilidade. Assim como a utilização de preservativo, porque evidentemente que existem várias formas de você evitar a contaminação por DST. E a decisão, quem toma sempre é você, porque as principais consequências recaem sobre aquele que fará a escolha. Nós vamos falar sobre 10 pontos que a doutora Lia elencou com muito carinho, com muita atenção, com muita dedicação, e nós vamos tratar disso no próximo bloco. Para encerrar esse bloco, acho que deve ficar claro a nós todos e ao telespectador em geral, que a moça alcançou a menarca, ou seja, a primeira menstruação, e o rapaz alcançou a primeira ejaculação, ambos já devem procurar o seu profissional de saúde na área reprodutiva. As mulheres, elas têm muito mais eficiência e muito mais dedicação na saúde do corpo e da reprodução. Nós homens somos um bocado irresponsáveis com isso, essa que é a realidade, que a gente sempre tem aquele mito de que o homem nunca vai adoecer. Mas isso não é verdadeiro. Vamos tratar de 10 pontos essenciais para lidar com essa questão da prevenção da fertilidade aqui nos nossos estúdios com a doutora Lia, embriologista, uma das maiores profissionais do estado sobre essa questão. Você aguarda um pouquinho, a gente volta daqui a pouco. O programa hoje está curtinho, a programação nacional está toda direcionada para o horário eleitoral gratuito. Esse momento da democracia brasileira é de fundamental importância, onde todos nós precisamos ouvir e ver as propostas dos candidatos em todo o país. Hoje, a Band transmite, a partir das 22 horas, o grande debate entre os candidatos a governo do estado do Amazonas. Não perca essa oportunidade de poder avaliar todos os candidatos, todos os nomes, e a partir dessas avaliações, junto com outras formas de propaganda eleitoral, fazer a escolha mais apropriada. Pense sempre do seguinte: eu como cidadão compartilho esse desejo com você. Não pense no que é bom para o candidato. Pense no que é bom para você e para a sua família. Se você pensar assim, você escolherá o melhor candidato. Voltando aqui aos nossos estúdios, a doutora Lia elencou 10 pontos, os 10 mandamentos na defesa e na proteção dessa questão da fertilidade. Quais mandamentos são esses, doutora Lia? Vamos lá, Marcelo, vamos aprender? Pare de fumar. O cigarro é responsável por 13% dos casos de infertilidade no ser humano. Para nós, é considerado uma toxina reprodutiva. O excesso de álcool também, o abuso excessivo de álcool também é responsável por uma grande demanda de infertilidade. O estresse, viver uma vida estressada, o estresse ele libera toxinas no nosso organismo que também vão interferir.
você não pode ser usuário de drogas. Qualquer tipo de droga, ela vai interferir na fertilidade. Precisamos, que é o quinto, cultivar bons hábitos, exercícios físicos, alimentação equilibrada, balanceada. Aqui no nosso Amazonas, coma muito peixe, mas diminua um pouco a farinha. Vamos aprender a comer salada, né? O amazonense precisa aprender a comer salada lá com os sulistas, porque é muito importante ter uma vida sexual saudável na idade que é para ter, não na adolescência, né? Até dos 18, 20 anos para cima que o corpo está formado e sem promiscuidade. No sétimo, controle de peso. Mulheres com excesso de peso altera bastante a questão reprodutiva e homens também pode ter uma interferência. O oitavo, não se automedique. Várias medicações, vários remédios podem também atrapalhar a sua fertilidade. E não espere demais para ter um bebê. A idade avançada é um problema. Mas hoje tem reprodução humana? Tem, queridos, mas é carinho, viu? É tudo caro, não é que a clínica cobra caro, é que os meios que a gente usa, as medicações, tudo que a gente usa nessa área vem de fora do país, é caríssimo, todos os equipamentos, a manutenção, e é caro. Então, a idade reprodutiva da mulher excelente é dos 20 até 35 anos de idade. De 36 para cima já cai demasiadamente, é super prejudicial, mas a gente está lá para ajudar você que já esperou, já passou dos 35. E combata a poluição ambiental. Então, a questão de poluentes do ambiente também interferem na fertilidade, Marcelo. Nem poderia ser diferente, porque o volume de toxinas que nós respiramos nos grandes centros urbanos, que saem dos ônibus, dos carros, dos veículos em geral, um único cigarro, para se ter uma ideia, tem 4.000 substâncias tóxicas que são inseridas um único cigarro que o fumante vem a utilizar. Por isso que a gente diz que ele é uma toxina reprodutiva e a pessoa, ela está se matando, se prejudicando porque quer. E uma grávida nem pensar. Além do que, Marcelo, que fumantes não podem tomar anticoncepcional. Você sabia disso? Não sabia. Não, fumantes não deveriam tomar anticoncepcional. Então, realmente é muito sério. Doutora Lia, nosso tempo está na marca do pênalti. Eu gostaria que a senhora respondesse essa última perguntinha para o nosso telespectador sobre a gravidade, a possibilidade de, nesses processos de reprodução assistida, ainda temos os mesmos riscos que tínhamos no início do bebê de proveta, de termos a intenção de termos um bebê e ganharmos 4? Ainda há essa possibilidade? Está superado já? Está superado porque hoje foi aprimorada as técnicas e nós transferimos no máximo 2 embriões, né, até 35 anos de idade. Então, gemelar, sim, eu estou com pacientes de gemelar, maravilhosas, mas alguns casais querem, porque já vêm ter com mais idade, eles já querem os 2 de uma vez só, né? Dois embriões, às vezes 3, tem uma liberação para mulheres mais jovens, né? Então, mas hoje, normalmente, a gente transfere 2 embriões, então não transfere mais 4 embriões, como antigamente se transferia. Inclusive, a Fátima Bernardes, né, conhecidíssima, ela tem trigêmeos, porque ela foi transferido 4 embriões. Hoje, não, somente 2. Eu lhe pergunto ainda, essas inseminações artificiais, a senhora percebe alguma diferença em termos de complexidade, de risco, de complicação durante a gravidez, em relação à gravidez natural, por exemplo? De forma alguma, Marcelo. O que muda é a maneira da concepção, que não é natural, dentro das trompas, né? A inseminação artificial, sim, que a gente prepara o semente, melhora os espermatozoides, a qualidade deles, e injeta dentro do útero e ele vai para as trompas. Mas a fertilização in vitro que a gente faz no laboratório, aí é só a fertilização. Uma vez que o embrião está no útero, a consequente gravidez é normal. O que complica é a idade da paciente. Isso sim, as técnicas não têm nenhuma alteração para o bebê. Doutora Lia, embriologista, uma das maiores profissionais na área de reprodução do nosso estado, parintinense, como fez questão de dizer, não nega a terra e o Baixo Amazonas, está aqui tirando todas as dúvidas ao longo da semana, junto com o Nonato Oliveira, hoje com o Marcelo Pardo. Foi um prazer muito grande recebê-la no programa Ação na TV e mais uma vez um privilégio poder estar com você, telespectador de Manaus e das cidades do interior do Amazonas, que acompanha esse importante trabalho que a gente tenta construir aqui de informação e de formação de qualidade para o nosso telespectador amazonense, quer na capital, quer no interior.
Daqui dos estúdios da TV Rio Negro, nós encerramos por hoje o programa Ação na TV, mas contamos com a sua audiência amanhã, no mesmo horário, já com a apresentação do nosso grande apresentador oficial do programa, o nosso querido Nonato Oliveira. Uma boa tarde para você, um feliz final de dia e uma ótima sexta-feira para todos. Um grande abraço. Boa tarde a todos.